Tudo bem, meus queridos e amados irmãos aí do YouTube. Resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho aqui para o pessoal que é ateu, né? Tem um texto aqui na Bíblia que está no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E quem escreveu esse livro foi o apóstolo Lucas, o discípulo de Jesus, Lucas, né? Ele diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ele escreveu a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por o espaço de 40 dias, e falando do que é respeito ao reino de Deus. Então eu quero chamar a atenção para essa passagem aqui, essa frase, se apresentou vivo Jesus, com muitas e infalíveis provas. Então Jesus Cristo, ele, quando esteve aqui na terra, ele, para os seus discípulos, ele falou de todo o plano de Deus a respeito da salvação e ele ensinou que cumpriu o cumprimento das profecias, que ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E a pessoa que é ateu, ela tem que entender que a ideia religiosa, a ideia do reino dos céus, a ideia de Deus, ela vai passando de geração a geração. Então, naquele momento, a gente recebeu e creu aqui nessa geração aqui, com respeito ao passado, nós estamos no futuro, né? Então, os discípulos, eles, depois que Jesus se apresentou vivo, passou mais 40 dias com eles. 40 dias aqui na terra, e depois subiu aos céus. Então, o que o ateu precisa entender é que as provas que Deus deu à humanidade, a mensagem que Deus passou para a humanidade, ela foi escrita na Bíblia. Igual você, todo dia você não lê o jornal e você não crê no jornal, você lê o jornal, lê a revista, lê sites e você crê, você não duvida. Você não tem tanta contestação como a gente vê os ateus na internet contestando e protestando. Eles não andam contestando e protestando contra jornal, não. O jornal eles lêem todo dia, que é o jornal escrito pelos homens da sua geração, e eles não contestam isso. Então, aí, quando Deus chama Abraão, ele quer um contato, a primeira aliança, o primeiro pacto de Deus com a humanidade, é um pacto na carne, é um pacto no sangue. Ele chama Abraão e diz para Abraão, olha Abraão, a tua descendência será numerosa na terra, a tua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu, será numerosa. E a mulher de Abraão já era velha de idade, tinha acho que quase 80 anos, 75 anos por aí. Então ela não podia engravidar. Mas Deus disse, não, você vai ter um filho na velhice. E esse filho será a descendência de Abraão, que é Isaac. A Isaac gerou Jacó. Jacó, o anjo mudou o nome dele para Israel. Aí transformou, Jacó gerou 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos se multiplicou e virou o povo israelita no mundo, que viveu no Egito muitos anos. Então você entenda que o pacto que Deus fez com a humanidade na primeira aliança, através da carne, através do sangue, através da genealogia de Abraão. Então Jesus era descendente de Abraão, descendente de Davi, a raiz de Davi. Então ele vem como o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o Salvador do mundo.
E aí no final, no Apocalipse, vem para cumprir esse plano. Aí já é a segunda vinda de Cristo. Ele não vem mais como sofredor, como martírio, como... Ele agora vem como juiz para julgar a terra, julgar o ser humano, julgar os pecados. E você tem que entender essa questão de tempo. No Jardim do Éden, o homem caiu da natureza que Deus tinha feito perfeita, divina, a semelhança de Deus. Então, para você, incrédulo, ateu, você tem que ser humilde para entender o passo a passo da religião, até nos dias atuais e até chegar ao fim do mundo agora. Há 2000 anos atrás, quando Jesus falou que o mundo iria dar terremoto, que teria epidemias, doenças, pestes, guerras, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, o pessoal ia dizer que ele estava doido, porque o mundo era ali, Jerusalém, Roma, o mundo era ali, Europa. O mundo não tinha essa globalização que tem hoje, essa interação. Então o mundo basicamente acontecia ali, o greco-romano, né? Então diz que na Bíblia que Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos. Na época em que em Israel o pessoal falava latim, falava hebraico e falava grego. Então, para você entender o raciocínio de Deus, você pegar essa ideia de começo, meio, ali em Jesus foi o meio, e agora nós estamos caminhando para o fim. Os últimos dias da raça humana na Terra, o Apocalipse se apresenta, as cortinas estão se abrindo, o princípio das dores vai começar, são as pragas do Apocalipse, os julgamentos de Deus sobre o ser humano, que cada dia está ficando mais contrário a Deus, contrário às Escrituras, contrário à natureza humana. A própria natureza humana, a nossa natureza, ela nos diz no nosso inconsciente, nosso consciente, que estamos errados, que estamos pecando, que estamos contrariando uma coisa que foi feita no princípio perfeita, divina. Então não vou me alongar muito, deixo para os ateus ler. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 3, para os ateus aí de plantão no YouTube.